Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelos espíritos de Raquel e Sofia. Salve, filhos e filhas. Saudações. Bem-vindos todos nós. Bendito todos vós, bendito todos aqueles que reinam entre nós. Como sempre tratamos, como que poderíamos não tratar, visíveis e invisíveis. Visíveis vós, visíveis nós. E quase visível, esta que se apresentam aqui, quase visível, visível através de sua intenção, de sua participação, do seu intento, no interior desse portal da edificação, pleito ecumênico da verdade. Com uma atribuição única sempre, uma atribuição única, perene, permanente, constante, entre toda a fidelidade de todos os seres que se manifestam aqui. Filhos desta vida, que porventura, nesta grande vida que viveis, como encarnados nesta terra, como desencarnados nesta terra, em campos de vida de desencarnados, numa multiplicidade imensa. Então, neste campo de vida de encarnados, ficamos sabendo que há bilhões de seres, encarnados, indo e vindo, se multiplicando, entrando e saindo, constante e permanente. E no sobressalto que aqui fomos indicados por tratar de todos esses assuntos, e de que preferencialmente com uma indicação que sejam tão absolutamente simples que fiquem insuportáveis. Estamos acostumados com a complexidade do mundo, ele nos conforta. Já que a tudo que é complexo e tudo que é discutível no mundo nos conforta. Nos distraímos à vontade todos os dias, por todas as partes, por todas as circunstâncias. Do tamanho que sejamos nesta terra, isto é simples. Nos distraímos com a complexidade deste grande mundo lá fora, onde pertinente a isso, dessas distrações todas, nas adversidades múltiplas, onde para cada adversidade há um contraponto daquilo que pode abrandá-la, a diversidade e aquilo que pode abrandar, a diversidade e aquilo que pode abrandar. E todas as distrações suficientes para que estejamos tão absolutamente distraídos que ficamos esquecidos de algo. Já ficaram absortos ou distraídos mediante qualquer circunstância comum nesta terra, mas tão distraídos em conversação e tão distraídos que estão esquecidos totalmente de onde vieram, de onde estão e qual o propósito que estão, quantas vezes. E é disto que tratamos aqui, esse esquecimento de uma absoluta distração de que somos criados, mantidos, sustentados, concebidos, e que somos algo muito intrigante. De que tamanho somos? De algo do que é perene do Espírito que estamos reinando aqui. Então, estamos trazendo para o que é simples. E o simples, o mais simples possível, não está distraído. Ele tem uma atenção de onde está sentado.
ele tem atenção na intenção de estar aqui. E da atenção de estar aqui, daquilo que é trazido por todos vós, para todos nós, em circunstâncias especialíssimas, do critério deste portal de trazer para nós todos os facilitadores disto, para que estejamos não distraídos. Então, será que é um pouco dolorido não estar tão distraído, abstraído, distraído, abstraído, compulsoriamente assim, de um modo neste mundo, como se fôssemos o dono de nós mesmos? Quem traz esta manifestação é a Gaia Sofia, conhecida de todos vós. Num parênteses de alguns muito conhecidos e de alguns que possam que se apresentarem aqui. E fomos apresentadas. E neste parênteses, e nesta manifestação, queremos dizer o seguinte: no apanágio, da circunstância máxima que pode ser, do reino que existimos e de como existimos nesta terra, só pode estarmos em duas circunstâncias, ou como figurantes, ou como atrevidos. Então, se formos figurantes, queremos saber de que peça teatral somos figurantes. Quem são os criadores desta peça teatral? Quem faz desta obra ter sentido e direção? Tudo isto faz que somos apenas figurantes e não somos atrevidos, chegamos distraidamente e somos figurantes. Então, os atrevidos chegam à totalidade daquele ato de estar ali e saber diretamente do que realizam, por que realizam, de onde realizam e para onde vão realizando. Então, a nossa meta é que sejamos atrevidos num sentido, atrevidos de saber quem é o diretor principal desta peça. Quem é o diretor? Quem é o criador? Então, se formos atrevidos, então vamos dizer para aquilo que somos atrevidos agora, em primeiríssimo lugar o Pai, o Criador, o Lorum, na grande Umbanda, que se faz manifestar nesta terra, e ela faz se manifestar nesta terra, também como figurantes ou como atrevidas. Como figurantes, ela atende a todos aqueles como figurantes estão. Tem um espetáculo próprio e figurante atende o figurante. Não naquilo que é mais precioso e saber quem é o diretor desta peça. De dentre todas as nossas distrações e nossos tropeções, do que seria melhor indicado para nós? O que seria? Então ficamos satisfeitos. E ficamos muito satisfeitos. E vamos embora em nosso esquecimento imenso e total. E figurantes nesta terra, então, que está um pouco de atrevimento. Quem é o diretor desta peça? Desta peça inteira, da maior peça possível numa orbe que gira em torno do Sol e que está sob leis próprias e absolutamente régias, e absolutamente certeiras, e absolutamente tudo. O que não está certeiro nisto? O régio entre nós é sermos atrevidos o suficiente para, em primeiríssimo lugar, como figurantes, não somos donos do nosso próprio mundo, porque todo mundo que reina fora de nós e dentro de nós é promovido para nós. Nós mexemos peças
Apenas isso. Mexemos aqui e mexemos ali. Então, se temos negócios, os negócios são por si próprios. Só fertilizamos os negócios com a nossa atenção e com o nosso trabalho. Se somos aqueles que faz o plantio e de que este plantio possa advir o nosso sustento, então eles podem ser coadjuvantes ou atrevidos. Os atrevidos reconhecem que com apenas um espaço que cria na terra e algumas sementes, e de que tampas, e de que cuida um pouco, depois ela cresce por si só, depois tira e se alimenta. Dono do quê? Então existe um único dono e um único provedor, e que faz todas as possibilidades, e não há o que mude isto. Então isto é uma equação exata. Ela é indiscutível e ela é simples. E concordam todos vós que tem muitas cadeiras vazias, porque o simples e aquilo que não é discutível e que não traga distrações é um pouco dolorido. Só que a distração, o não atrevimento, leva às adversidades qualquer um. Já que distraídos podemos ser atropelados, distraídos podemos ser escravizados, distraídos podemos ser tomados, distraídos podemos utilizar todos os recursos em nossos negócios e ter prejuízos. Mas qual negócio? Quem é o dono do negócio? Qual é o produto do negócio? Qual é o produto principal? Então, estar atrevidos e ser atrevidos significa que não vamos, de toda forma, de toda maneira possível, nos distrair e ficar felizes porque buscamos distrações. E de que é preenchida essas distrações com um tipo de algo que respiramos e ficamos um tanto felizes. Bendita seja esta possibilidade entre nós e entre todos, principalmente, milhares de seres que aqui estão, invisíveis, desencarnados, ou como queiram, em outro campo de vida, como queiram, porque num instante tudo isto vira. E tudo que está visível fica invisível. Já tratamos disto. Será que é possível isto? De que a relevância disto, dentre nossas distrações, é nenhuma. Então há algo para todos nós aqui, um recinto, que já tratamos tantas vezes, que por seres de tal maneira, onde a capacidade de atrevimento é máxima, só o atrevimento de contatar com o Pai dia e noite e com o Criador em primeiríssimo lugar, já que é um grande atrevimento. E disso resultar uma potência divina de tal maneira que não está distribuída em distrações, nem atropelamentos, nem estarem sob ajude-se de circunstâncias, estarem à toa no mundo. E principalmente quando estamos, mais do que isso, que temos a impressão que estamos no mundo para lucrar, estar no crédito de algo que manifestamos, sendo que tudo o crédito que há já é, não há outro crédito máximo. E o débito máximo que possa existir num campo de vida de encarnado é não estar mais encarnado. E não estando mais encarnado, todo o crédito que possivelmente intentamos ou entendemos que fosse, não é mais. Mas em todas as distrações de todos os dias, pouco importa isto. Então podemos dizer que este dia é o dia
que amanhã será amanhã, de que ontem já passou. Podemos nos distrair com todas as controvérsias possíveis e ficamos nos distraindo. Como aqueles que possam estar na beira de uma calçada se distraindo todo dia. Isto significa, filhos desta vida, elemento principal da natureza humana e espiritual. Uma prodigalidade. Nem sabemos como podemos crescer, nem sabemos como todo o nosso corpo digere, nem podemos saber de nada. Simplesmente se faz para nós. Todos os órgãos se fazem para nós. Nossos músculos se fazem para nós. A inteligência se faz para nós. Então somos donos do quê? Sabem de uma coisa? Em tudo que somos donos temos que cuidar. Cuidar daquilo que entendemos que somos dono. Quando entendemos que somos dono, temos que cuidar de nós como dono. E dá muito trabalho. Muito trabalho. Muitas desavenças íntimas, muitos terrores, muitos ódios, muitos, dá muito trabalho esse dono. Porque entendemos que esse é o dono de nós. Dono do quê? Então, neste atrevimento que tratamos desde o princípio, faz parte deste portal de edificação. Então não somos coadjuvantes distraídos. Somos atrevidos o suficiente para intentar o que prodigaliza, que nos dá tudo de presente. Não realizamos nenhuma unha, nenhum fio de cabelo. Não prodigalizamos nada. Somos ofertados com tudo. Somos ofertados com todos os elementos de que faz parte de toda a vida, que faz parte da nossa vida. E de que estes elementos são tão absolutos, tão absoluto, tão absoluto, que nem uma gota de água vai virar fogo. É este o fundamento daqui estarmos. E é muito agradável de Raquel e Sofia tratar com todos vós muito à vontade, com esta possibilidade deste intermediário, me deixar-nos totalmente à vontade. E é muito gratificante estar com todos vós e com todos que aqui estão, enterrados neste campo de vida encarnado, pesadíssimo, toneladas de pressão. Então, será que podíamos ser atrevidos de que haja algo menos pesado? Podemos ter um atrevimento de tudo, do reino de tudo, daquele baú enorme de presente que recebemos, e nos sentirmos ricos da própria existência, e fazer dela uma atenção máxima, e dizer para tudo aquilo abençoado que nós somos de tudo, dizer qual o meu caminho disto. Então, quando estivermos lá fora neste grande mundo, interligado este grande mundo com todo mundo, com este mundo gigantesco, bilhões de seres, intercomunicantes, sobreviventes, capazes de fazer esta terra ser maltratada o suficiente e dividi-la em muitas partes, para que nunca mais exista. Então podemos pegar toda a prodigalidade de tudo que se manifesta neste milagre para nós e realizarmos uma obra devastadora. Mas quando estamos distraídos apenas e procuramos distrações neste mundo, estamos sendo devastadores. Não manifestamos, não há o intento de manifestar e ser atrevido o suficiente para saber quem é o produtor, o diretor e o criador desta peça. Desta grande peça.
Ficamos ao léu discutindo, ficamos em volta, ficamos em distrações múltiplas. E o atrevimento desapareceu. Então ficamos em esquecimento profundo e total do que significa estar num teatro deste, numa obra dessa gigantesca. Mas podemos dizer assim, sabe, aquela Sofia, quando abre aquela porta, as distrações, não tomo conta das distrações mais. As distrações tomam conta de mim. Eu não tenho como falar que as distrações não tomem conta de mim. Em qualquer aspecto, todos eles. Medo da sobrevivência, da procriação, da manutenção da criação, do que sustenta da criação e de tudo. Então viramos um manancial de tudo aquilo que nos invade de distrações. Então as distrações, tem aquelas distrações que nos chamam e diz assim, vou atropelá-lo. Depois tem outra distração assim, conversa comigo, já que eu estou pedindo algo, porque estou muito assim, mas eu também estou muito assim, você também está assim. Temos as distrações em nossas ambições, das menores às maiores possíveis. E isto dizemos que a prática do mundo é muito natural. É natural que se instituiu que ficamos distraídos com toda a ganância e o lucro deste mundo, pensando que é lucro iludido, que é porque não é. O lucro real da sobrevivência humana, aquela que vos mantém sustentados, alimentados, aquecidos, aquilo que vos mantém íntegro, aquilo que vos mantém na possibilidade de ter uma intuição de que verdadeiramente o vosso corpo precisa, de quais os alimentos que o vosso corpo precisa. Isso é lucro real. Se não inventamos lucros possíveis, então sempre o lucro real significa que no nosso atrevimento, de que somos mortais, ficamos muito pouco nesta terra e somos atrevidos o suficiente para não distrairmos tanto que ficamos esquecidos do fundamento, ficamos donos de nós mesmos e não sabemos o que fazer com isto. De dia é uma coisa, de noite é outra, de manhã é outra, as dúvidas disto, as dúvidas daquilo. E uma infinidade de algo que nos chama para cá e nos chama para lá, de todas as maneiras, e ficamos mais perdidos do que. Aí chamamos nossos semelhantes e diz, senta aqui comigo, eu estou perdido, e vós também estou perdido. Vamos tratar desses perdidos um pouco, distraídos. Atrevimento, quando estivermos perdidos. Esquecemos que em primeiríssimo lugar é o Pai e nos tornamos donos de nós mesmos e não sabemos o que fazer com isto. Primeiríssimo lugar, Olorum. Olorum se manifesta através de assentos principais. Nesses assentos principais existem os seres planetários, vamos dizer, deste planeta, em assentamento, onde coordenam tudo neste grande mundo. Mas coordenam principalmente um fundamento, fazer a vida valer, fazer a possibilidade de entrada e de saída valer, fazer a possibilidade que quando, em cada ser, de um modo que entre e sai, é algo que se manifeste. Mas nós somos da natureza humana e espiritual, a prodigalidade máxima. Já viemos de outros reinos. Já fomos uma multiplicidade de riqueza. Ficamos pobres, ficamos devendo e entramos no mundo dos encarnados. Boa noite, encarnados. Boa noite, encarnados. Boa noite, desencarnados que estão vindo. Será que é possível esses desencarnados falar, não, não quero. Quando ele terminou o quero, ele já está aqui, chorando. Somos donos do quê?
Então, a espiritualidade no mundo faz parte de uma entrada principal do homem, da natureza humana e espiritual, que diz respeito à fé. Então, mesmo aquele que diz que é incrédulo, ele diz que é da fé. Se ele diz que não existe Olorum, ou Deus Todo-Poderoso, ele diz da região da fé, porque é algo maior. Não há como que não seja. E se a arrogância for muito maior, ele fica dono de saber, de entender, de saber que Olorum, nem Deus Todo-Poderoso existe, senão se é dono de algo que nem sabe o que fazer com aquilo. O que vai fazer com aquilo? Que fazeremos como somos donos? E ainda ficamos importantes. Não sabemos o que fazemos com nós mesmos e ainda ficamos muito importantes. Importantes até do nosso próprio sofrimento. Tão importantes daquilo que angariamos e que nem podemos usufruir. Boa noite, encarnados, desencarnados. E todos aqueles muito arrogantes que dizem, eu não quero voltar, e já estão voltando. Sabe quem traz ele? Nossos laços entrelaços. Traz, chama. Então, se temos um negócio e tem algo em débito no negócio, nós o chamamos, nós colocamos um aviso, nós faremos valer que está em débito, de todo modo possível. Assim é tudo, em todas as partes. Crédito e débito. O crédito que nós temos é simplesmente estar na possibilidade da natureza humana e espiritual, viajores desses planetas de todos e campos de vida, em circunstâncias tais do que diante da lei o é, e nada pode mudar. Então, quando todos vós mesmos, os que estão bem perto, os que estão em aparência um pouco mais longe, em aparência que estão tão longe que é impossível de ver, todos, quando saírem lá fora, tem uma revelação. Todas as distrações serão tomadas. Mas nós buscamos as distrações, pensamos, eu gosto desta distração e gosto desta. Depois disso, criamos laços com ela e ela não nos abandona mais. Como aquele que tem o direito do crédito, de um débito, de que aconteceu e de que vamos mandar um aviso. É muito simples. Este simples, que não é simples, desse esquecimento profundo que temos, significa para saber de crédito e débito, precisa ser da natureza humana e espiritual. Então não há crédito e débito por um mamífero, ou por um bípede, ou por uma ave, ou para um peixe. O crédito e débito está na condição do crédito que tenha de escapar daqueles que vão comê-los. O crédito é a força que tenha que possa acontecer isto, não. E o débito é aquilo que está perdido dentro disto. Crédito e débito, crédito e débito, crédito e débito. Então procuramos cuidado. Quando estamos distraídos, podemos ser atropelados. Podemos, quando distraídos, alguém passar por trás e levar nossos recursos do bolso. Então, quando estiverem lá fora a revelação de que se tomarem de assalto o atrevimento, recordem atrevimento e não esqueçam. Então, coloque palavras-chave para ver se reconhece e possa dizer para o vosso próximo o que ouviram aqui. Muito simples. Mas não é compensatório no reino externo. Então, ele não consegue utilizar aquilo que tratamos aqui agora. Quando isto aconteça, tem uma coisa, algo revelado, nossa, de que tamanho, que complexo que eu me tornei, que não cabe o simples, só cabe o complexo. Discussões, tudo o que entendemos da vida, não entendemos da vida. Aquilo que é mais favorável não é favorável.
Então, pense em algo. Lucro real. Lucro real. Então, quando somos atrevidos, podemos dizer que queremos ter uma revelação do que é lucro real nesta terra de encarnados, onde começa e termina e já está terminando para começar. Qual o lucro real? Num atrevimento imenso. E num desafio imenso, que em primeiríssimo lugar o Pai. Qual é o lucro real? Então comece por alimentos. Traga os alimentos certeiros para vós, é lucro real. Todos trabalharão por vós, todos os vossos órgãos, por si mesmos, farão tudo. Tudo. Isso é lucro real. Se conseguimos, deste lucro real, ter uma potência mar e reservar ela, reservamos as forças orgânicas que vamos precisar para não estar distraído e cair de cabeça no chão. Isto é lucro real. Eu penso que lucro real é o quê? Aquilo que construímos nas distrações do mundo para colecionarmos distraídos, isso é lucro real? Não é lucro real. Porque quando precisarmos de força suficiente, elas não vão. Aí ficamos no débito. E alguma coisa que tem mais potência come o débito. Escraviza. Faz trabalhar de graça. Boa noite, encarnados, desencarnados, invisíveis, de muitos campos de vida aos milhares. Se um deles, de sobreaviso, tiver um grande débito, consciente, inconsciente, supraconsciente, seja o que for, é um laço, é uma trama. E isto vem nesta trama e chama, venha aqui. E de modo inimaginável, tudo ao mesmo tempo, tudo tão que aqui reinamos. Nesta exata circunstância que nós estamos falando. Nem mais, nem menos. Deplorável. E não algo que nós conseguimos fazer com o dono de nós mesmos. Duvidou. Então, duvidamos. Se alguém souber totalmente e de que fazer com este dono que sois vós, se declaraste, levante a mão. Trabalhamos por isso, dia e noite. Se numa distração muito grande que multiplica, por outra distração que vai multiplicando, multiplicando, e vamos nos afastando em esquecimento profundo, nem pode ser tratado que esse esquecimento existe. Esquecimento não existe, eu lembro de tudo. Não é disso que nós tratamos. É o esquecimento profundo de um fundamento. Somos criados, gerados, mantidos, tem leis próprias para tudo que podeis conceber. Então, ora, temos uma entrada divina para nós, que nós concebemos, mas nós concebemos dentro da criação. Então, a concepção gera. A concepção gera, e gera a concepção significa a sobrevivência da natureza humana, espiritual nesta terra, de entre ida e vinda. Isto é um poder enorme que acontece e que nós não somos donos. Mas concebemos ideias. Concebemos dentro das leis naturais. Concebemos tudo, podemos conceber tudo. Podemos reunir, conceber, consentir. Podemos ter a capacidade da razão conscientífica, conceber, e numa multiplicidade assim. Tudo de tal modo que, se formos atrevidos o suficiente para que, em primeiríssimo lugar, o Pai, muito mais do que arrogante o suficiente que somos donos de nós mesmos, e não sendo dono de nada, na maior ilusão que possa existir,
podemos criar débitos. E os donos do crédito nos chamam. Por isso todos estamos aqui. Os donos do débito nos chamam. Porque assinamos lá embaixo, bem proclamado. Já assinaram algo embaixo? Criando um débito para vós, sendo que o dono do crédito não vos procure? Então, recordem disto, atrevimento. Donos de vós mesmos que não sabem o que realizar com vós mesmos, nem um dia, nem uma hora, nem de noite, nem de dia, soberanamente, estão sob inquisição, uma inquisição lastimável, mas todos os semelhantes estão. Então juntamos-nos e nos distraímos juntos. Jogamos cartas na esquina. Então, Raquel e Sofia, significa que há, dentro das matrizes da criação, seres de que têm a possibilidade de um consignado, onde elas podem estar ativadas juntos e multiplicarem sua potência. Isso significa Raquel e Sofia. São um gênero da criação. E o gênero da criação de Raquel e Sofia está na possibilidade de saber profundamente todas as raízes possíveis da concepção, do que significa o poder e a potência da concepção, onde ficamos endividados até o último fio de cabelo a toda hora, de um modo ou de outro. Aquilo que não ficamos endividados nesta vida, chegamos tão pobres disto, tão pobres que não há mais como se endividar. Então caminhamos a vida inteira num débito gigante, pesadíssimo, até cair do outro lado. Isto é exato. Isto não está sob a possibilidade de discussão. Isto é exato. Então eu quero, Sofia, na possibilidade disto, na possibilidade de quê? Daquilo dentro da mediunidade, ou daquilo que chamamos de um cavalo que possa poder ser transmitir, fazer obreiro e transmitir todo aquilo que o espírito da natureza humana possa realizar, está lá na concepção. E nós que cuidamos disto, e nós sabemos disto, então sabem o lugar dos maiores débitos que existe, está na cópula, porque naquele momento existe algo extraordinário que acontece. E vamos cuidar daquilo como distração. Disto resulta, sempre que há, sempre, um que fica devendo e outro que fica com crédito, ou o contrário disto. Então o que fica com débito parece que não desinstala mais. Então fica aí, trabalha aí. E o contrário. Nisto existem atmosferas, donos de que compram ações daquilo. Já ouviram comprar ações? Compram ações. Daquele ato, daquela distração e daquele poder imenso, como se ali produzisse diamantes. Então tem produção de grandes diamantes, pequenos diamantes e de pedras que não valem nada. Ninguém quer pedra que não vale nada, quer diamantes. E nesta aquisição de ações, então tem ação que vale muito pouco e tem ação que vale muito grande. E cada uma na pólice disso tem um dono. Estão escutando? Então, Raquel e Sofia é a desembargadora disto, na pólice disto. Todos se manifestam através do que sabemos disto. E nós sabemos no infra, no infra do infra, porque é uma raiz tão profunda que vai até lá
inconcebivelmente, e tudo está atrelado a isto, todos que estão aqui, todos. E sabe do que fazemos disto? De que todos aqueles que interessam estes créditos falaram de que copular é uma distração, podem copular à vontade. E as dívidas são gigantescas. Então existe algo milagroso. Quando a cópula, dentro de uma integralidade, resulta de um ser que veio para esta terra, custa caro? Sim. Custa caro. Mas a dívida é pouca. E isto tem seres que cuidam disto. Então, aqui a Sofia entrou em tantos assuntos e queremos estar tão à vontade que falamos de jogar cartas, que falamos de débito e crédito, falamos de lucro real e falamos onde são os donos deste mundo. Sabe quem são os donos dos grandes tráficos deste mundo? E quem? As ações que estão nisto, de débito e crédito. Entra e sai. Ora, quem era atrevido e não está distraído, não fica devendo. Tem instinto. Isto é simples. E tudo condiz neste mundo de fora, porque quem faz o mundo de fora e faz esse civilizatório são o que manifestam destas riquezas incomensuráveis de que arregimento esta possibilidade de apenas estar encarnados num período onde está em ação como encarnados. Isto é simples, não é complexo. Não precisam fazer deveres de casa ou assinalar isto ou aquilo. É impactante, é o que é. Se isto for discutível, poderão discutir o que for, mas não termina o débito. Poderão ficar discutindo vidas, o débito continua. Então podemos discutir com o nosso vizinho de muro alguns débitos que temos, naqueles que ofereceram crédito. Toda a discussão daquilo não vale nada. Batem a porta, paguem o débito. Então discussão não paga conta. Distração não paga conta, só faz mais. Então podemos estar afortunados neste mundo com a distração dos grandes imobiliários e de grandes proezas e de grandes multiplicadores de transações que se dividem e de que ninguém sabe quem é o dono e de que aquilo é o quê? Somos uma relíquia, filhos do Criador, e manifestamos a sua obra. Se ficamos distraídos disto, custa caro. E não é discutível, e nenhuma discussão ganha. Está entre o que tratamos. Se todos têm negócios, é assim como tratamos. E tudo aquilo que realizamos, e de nossos passos, do nosso ato, e de tudo, tem este consignado, porque somos um tesouro. Um tesouro. Então, atrevidos em primeiríssimo lugar o Pai, estamos acomodados em nossa casa, porque dali, a partir dali só, e do que vier daquilo, podemos manifestar a obra do que quer dizer. Então tenho a revelação dos débitos que me tramam, que me pesam minhas pernas, de que me desta terra toda, e de que como dono de mim mesmo, não sei nem o que eu vou fazer com isto. Assim, temos o atrevimento, e deste atrevimento. E deste atrevimento significa que menos uma distração, menos algo que podemos ficar devendo mais, e assim vamos caminhando. E os seres que fazem realizar essa obra se aproximam, pois está na hora, sim. Então, eles agradecem a Deus Todo-Poderoso, Olorum, e diz, nossa, algo aconteceu com este ser e ele terá tudo o suficiente. De outro modo, eles é insuportável a discussão humana.
os donos de si mesmo, os grandões, tudo aquilo que significa disto, todo o orgulho próprio disso, tudo aquilo, toda a vaidade, toda a ostentação, toda a imbecilidade possível, afasta tudo. E ficamos só com aqueles cobradores, batendo a nossa porta de noite. Mas que cobradores? Isso não existe. Não existe. Se somos aliciados exteriormente, então calculem quantos somos aliciados onde não vemos, está invisível. Felicitações, porque somos um baú de possibilidade, do incognoscível mais do que conhecido, mais do que tudo. Senão não estariam aqui nem uma pestana, nem um olho, nem um pensamento, nem um sentimento, nem nada. Somos angariados, somos angariados com a riqueza tão grande, de que enfiamos essa riqueza por todos os lados, por todos os cacos, e depois como que reunir estes cacos. Então, existe algo num pronunciado desse portal de edificação crístico, já que dividiu a era moderna, muito moderna, alguns milhares de anos, muito moderna, já que na antiguidade houveram muitos Cristos, e eles mudaram, fizeram o mundo mudar, a época mudar, fizeram tudo. O último Cristo. Este Cristo é um daqueles que estão assentados neste planeta, com um desígnio nesta orbe de serem os diretores disto. E, por meio de circunstâncias quase que impossível, ele veio e esteve encarnado. Não precisa reencarnar, não. Este é o princípio do portal aqui. Para quê? O portal de edificação estar aqui, numa sala pequeniníssima, aqui nesta terra. Porque estando aqui, podemos tratar com tudo que depois do mais pesado ao mais sutil, ao mais profundo e tudo. E nós damos exemplo. Então este elemento, este fator crístico de um desses seres ligado à fé. O maior de tudo que significa o atrevimento maior deste mundo, ligado à fé, Cristo. E outros muito próximos disto. A fé significa que há um poder, de que quando este poder estiver potencializado, ele disse, você muda montanhas. Quando isto é quebradiço e desaparece, nós não movemos nenhuma cadeira. Aí a fé fica discutível. Será que é verdade esta proeza da fé? Será que esta fé está aqui a alguns metros, está muito longe? A fé é uma entrada de uma irradiação divina em nós, queira ou não queira. Se esta entrada estiver multiplicada em nós, somada e dividida, com todas as outras proezas, de que tal maneira que nós fizemos Deus. Ora, para se fazer Deus, para se fazer o máximo, significa que tem que existir uma entrada de que é o máximo. O máximo existe em nós, em todo homem que se possa dizer o máximo perante o Pai, perante Deus, perante isto, perante aquilo. E este comum significa como um ser dessa terra já herdar a terra inteira, que ficar tão comum que ele ele tem esquecimento de que a terra o fez herdar. E de que é herdeiro da terra, pois somos herdeiros. É muito gratificante para que isso fim utilizar todos os elementos naturais que em aparência são tão prosaicos. Como tudo que tratamos agora, como a vida que está lá fora, parece prosaica, parece nada. Porque ficamos tão enfraquecidos que o tudo virou nada.
Parece que tudo crédito virou débito. Que parece que estar nesta terra só parece. De que estamos tomados daqui para ali, daqui para ali, daqui para ali. Se num instante, dentro deste atrevimento, onde possam estar é o suficiente. Então temos a revelação de que quando abrir aquele portão, as distrações chegarão de uma. Aqueles que têm crédito, de todos os débitos chegarão todos. E num instante ficará exatamente como tudo é todos os dias, dono de nós mesmos, que não sabemos o que fazemos, num repente, de um milagre, ficar um amontoado de carne. E vamos defender. E vamos defender. E a própria defesa que temos vai fazer realizar a obra de permanecer do mesmo modo. Então esta infidelidade perante o fundamento é irreparável. E o custo é muito alto. O que nós vamos fazer com o dono de nós mesmos, que entendemos tudo? Fazer o que disto? Desentendam. Tudo que for grande demais se apresentar e tudo, se desescuta. Tudo que falaram há 20 anos e que fala agora, joga fora porque não presta e não funciona. Tudo. E se estão nesse grande teatro como coadjuvantes e não foram atrevidos, então sejam um pouco atrevidos. E nesse atrevimento existe algo, um fruto principal. O melhor de todos os frutos que podemos realizar a obra desta terra, o mais saboroso, o exemplo. Porque no grande engano podemos dar exemplos para os nossos herdeiros, de tal modo que temos certeza que este exemplo que damos, e ele é um engano, ele receberá o engano. E passará para os seus filhos também como engano. Com certeza absoluta de que não é engano. Farão valer aquele engano. Farão enaltecer aquele engano. Por vidas e vidas. Um nocaute. Procurem o lucro real. O lucro real. Sempre. Deem aos vossos órgãos o que eles precisam. E esse lucro real se multiplicará em preciosidade. O lucro real daquilo que possa manifestar nesta terra e de que em primeiríssimo lugar o Pai. Então, em primeiríssimo lugar o Pai significa que a atenção máxima disto, o lucro real não estar distraído e retornar ao instinto. Se estiver distraído, vai tropeçar. E se temos tantas distrações neste mundo, estamos tropeçando e atropelando dia e noite. De tal modo que a circunstância e o milagre desapareceu por completo deste reino e de todos os reinos que advêm. A soberania de seres muito simples, que quando mexiam na terra e colocavam a sua semente, parece em primeiríssimo lugar o Pai, por esta semente. Em primeiríssimo lugar, o Pai que existe essa terra que cobre a semente. Em primeiríssimo lugar, a saúde que compõe a capacidade de comer este alimento. Lucro real. E neste circuito de lucro real, o lucro real vai aparecendo, o lucro real aparecendo, até que não precisamos fazer algo por nós que não entendemos mais nada de nós. Tudo se ajeita. E disto
Sabemos que há algo antes, para lá da ancestralidade, que significa o fundamento total do que de fato somos. E o que de fato somos, é quando acontecer isto, é brilhante. Porque brilhamos com o Criador juntos. Então, no lucro passageiro, no que todos possam ter, fazer do passageiro real. O lucro passageiro é aquele lucro que todos possam ter, dando o seu trabalho, dando o seu trabalho, dando sua manifestação, dando todos os milagres possíveis. Em cada ato deste lucro passageiro, seja qual for, traga um lucro real. E o lucro real se manifesta. O lucro real, de todo o real, é a potência divina em nós. É o maior cofre que podemos ter. E deste cofre, em todas as passagens, vamos ter recursos para ela. Fora disto, temos aquilo que não sabemos de nós mesmos. E vai fazer o quê? Que passagem? Coadjuvantes. E neste primeiríssimo lugar, o Pai, Olorum, Deus Todo-Poderoso, como queiram, naquilo que, dentro de uma irradiação sutilíssima, faz que sejam da natureza humana e espiritual todos nós. De outra forma, não seríamos. E atenção plena, não distração, não é sofrimento. É natural. E este cortejo deste natural está entre nós agora, por obra de seres que se manifestam e dão esta possibilidade para nós. Já que é uma comunicação do visível e o invisível. E haverá uma comunicação também do visível e invisível, que estão aqui muitos, e de que muitos estarão entre nós em breve, ou já estão. Então, este lugar de comunicação com o Espírito é lucro real. O esquecimento disso é lucro passageiro ou inexistente. Lucro real é a potência de Deus em nós. Lucro passageiro é aquele que é atinente a tudo aquilo que se esvai da potência divina em nós, cria, mas sempre é passageiro. Atinente primeiro, em ultimíssimo lugar ao Pai, significa que quando ficamos grandes demais, e ficamos grandes demais, não sabemos como ficar menor de novo. E o grande demais é um tormento. E o lucro real significa, atinente isto, primeiríssimo lugar ao Pai. Mas esse primeiríssimo lugar ao Pai não cabe em nós quando somos tão grandes que não cabe mais uma gota do primeiríssimo lugar ao Pai. Mas se esse primeiríssimo lugar ao Pai, o intento for tão grande, uma frestinha começa, outra começa e outra começa. Só que perdemos toda a nossa imbecilidade. Mas como somos muito imbecis, pegamos um guarda-roupa grande e ficamos lotados de imbecilidade. O que vamos fazer com ela? E assim vai. Significa revelação. Atinente a isto, filhos desta vida. Existe algo no interior desse portal da vivificação,
dentro da fidelidade que ele tem que há de se expressar aqui, todos. Raquel Sofia, Eurípides Barçanufo, Madre Paulina, Caboclo Tupinambá, Caboclo Sete Flechas e Abigmael são aqueles que foram escolhidos para estar diretamente, mas não quer dizer por estar diretamente que são uma leveza maior, uma luz maior. Não. É porque tem um chamado, trabalhem. Estamos trabalhando e tentando ao máximo não estar distraídos. E sendo fiéis a esse portal de edificação, no que qualifica e no que quantifica a possibilidade de trazer a possibilidade da revelação deste grande esquecimento que por acaso caminhamos por estas vidas todas. Ricos. E quando o débito é grande, entra a riqueza e sai, entra a riqueza e sai, entra a riqueza e sai, entra a riqueza e sai. Então, eu fomento nisto. E sempre faremos mais breve possível. Quando o concurso disso, quando neste atrevimento, e quando ficamos e jogamos fora tudo de nós, porque não vale nada. Não valeu antes e não vale agora. E ficamos em primeiríssimo lugar o Pai. Significa que neste atrevimento, a possibilidade de não estar distraídos coadjuvantes é imensa. E tem todo o que é possível para nós. Doravante aquilo que regiamente tomamos conta a partir do fundamento. Mas se estamos não distraídos por um pouco e distraídos pelo resto, então a revelação crua e nua. De onde está o lucro real? Atinente a isto, o lucro real, quando desta potência divina em nós, ela se faz. E já que de todas as distrações possíveis, de todos os débitos que afundam-nos no mais pesado possível, e nesta revelação, e nesse estremecimento desta revelação toda, nesse estremecimento, então é chegado seres, e estes seres abraçam-nos, e vamos numa corrente, e a riqueza vai aumentando, os furos vão diminuindo, os débitos vão sendo pagos na medida que tudo aquilo que assinamos embaixo, nós pegamos aquilo. E vamos pegar aquilo, nem que se for por 1000 vidas. E que faça isso com Raquel e Sofia. Mas estamos calmos, devendo tudo e calmos. Calmos, como o calmo de Tupinambá. Muito calmo, de Eurípides Barçanufo. Calmos, tão calmos, serenos e calmos. Então, quando devemos muito, neste mundo comum, estremecemos. E quando estremecemos, algo acontece. Mas se estamos calmos, vai tirar tudo, até não sobrar nada. Dentro de algo que tratamos como rito de passagem. Um rito de passagem significa, é um ritual que numa passagem tudo vai ser absolutamente diferente, não volta atrás. E já citamos várias vezes dos ritos de passagens principais, de um feto que respira nesta terra, ele não volta mais. E daquilo que expiramos por último também não volta. Isto é um rito de passagem. Quando temos uma potência guardada em nós e a disposição disto, abraçamos no lugar certo, é um rito de passagem. Quando não abraçamos em distração, é outro rito de passagem.
E num rito de passagem, quando este estremecimento, isto, de tudo que tratamos, acumula um poder, como está acumulado entre nós agora, para todos, surge uma passagem. Então se dizem, procurem geograficamente aquele lugar que lá tem uma passagem espiritual, de que você que pode entrar com tudo lá, tudo que levam lá. Bom, então podem ir geograficamente para lá, mas não vão achar. Existe uma passagem que aparece para nós. E esta passagem, que é incorruptível, quando nos aproximamos, se ela abrir, estamos prontos. E se ela abrir, estamos prontos. Somos chamados para ela. Dê um empuxo, quer dizer que ela nos abraça. E quando entramos, não entramos naquilo do que concebemos na vida, de um passo atrás do outro passo, olhando do lado, nada. Numa velocidade imensa que não existe nesse mundo, entramos no mundo do descanso. Se existe o verbo descansar, é porque o verbo significa algo, uma ferramenta que temos. E que todos têm da natureza humana e espiritual, entre descanso e cansaço. Não há um que possa dizer que entre cansaço. E o cansaço é esmagador para todos os que estão neste grande peso desta vida. E então, não é que raramente haja um descanso total, ele não há. Só numa velocidade maior, numa potência divina maior, entramos no reino do descanso. E esse descanso total é tão absoluto, tão total, e tem uma velocidade tão grande, que não é o que estamos avaliando, ou estou avaliando aquilo, ele é absoluto. Só sabemos diretamente, velozmente, que parece que estamos no céu. Então, no interior, neste reino, deste grande descanso, existe um rito de passagem natural, que numa velocidade imensa, por si só se faz, sem nenhum trabalho. Entramos no reino da gratidão, porque a gratidão está em nós, é em nós e será em nós, porque doamos isto, recepcionamos isto como uma doação eterna. Então, podemos ser gratos em muitos estágios de gratidão. Podemos ser gratos por algo minúsculo, um pouco maior, um pouco maior, um pouco maior, mas a gratidão disso que estamos tratando, ela é a maior de todas. Quando esta gratidão, este descanso, esta gratidão, não é um lugar de paisagem. Está lá no reino real, no lucro real de nós. Quando assim, imediatamente na mesma velocidade acontece algo, entramos em oração. E a oração não está distinto assim que estamos orando para algo lá. A oração é absoluta, é o contágio. A oração é o contágio com o Criador. Neste contágio com o Criador, ficamos tão ricos que temos pouco que pedir, quase nada o que pedir. Vamos levantar as palmas de nossas mãos para cima. Então estamos muito ricos. Estamos dando efetiva presença para recepcionar aquilo que por direito e por direito absoluto é nosso e é para nós e por nós.
E quando entramos em oração assim, existem seres que podemos dar nome, codinome, seja o que for, seres de caminhada, seres de vidas, de caminhadas, que de um modo não traz o traje e não traz aquilo que poderíamos tirar do nosso crédito e que precisam nos encontrar por algo que do verbo encontrar é da natureza humana, ele quer encontrar. Então pode ser curto, distante, imenso. Então sempre tratamos assim, como quiserem. Um ser que fez parte da vossa jornada, um guia. Aquele que percursiona, que é indicado que percursione, fica perto ou se afaste. E nisto, na entrada, é dada para este ser, que tem mãos, pés, como nós, que tem tudo, e leva a essência para aquele que está pronto para receber nós todos. E vem um vasilhame com uma essência própria, rápida, produzido pela natureza divina em outras partes destas terras. E isto infiltrará em todos nós, em todos os compartimentos nossos. E naquilo que infiltrará mais do que tudo, mais do que estamos precisando e que entendemos que precisamos, é aquilo que realmente precisamos. E este ser, como todos nós, como serão todos nós, vamos querer reencontrar, vamos querer abraçar, vamos querer entregar algo. E não conseguimos, porque as distrações são imensas. É apenas tudo isto para trazer, né, que fiquemos em prontidão para recepcionar, para dar boas-vindas e escutar. Então, este ser pode dizer de muitos modos, mas pode dizer assim: de todos os meus tropeços e meus débitos, que são imensos. Este sim faz de minha vida e a possibilidade desta vida. E disto resultará que não estarei distraído. Então aqui estamos num consignado do visível com o invisível, num lugar especial para todos nós. Incluso Raquel e Sofia, que está estendendo as mãos, e que as mãos deste é tão distinta, que recepciona totalmente distinto o que é para cada um. Então Raquel e Sofia recebem um grande abraço e um distintivo. Fidelidade. Entre todos nós agora, que nos tornamos simples, somos profundamente iguais, com todas as radiações vindas do Pai, nos sustentando e nos mantendo. Então podemos olhar ou sentir todos nós mesmos, estamos simples. E existe a possibilidade do contato. De outra forma, não há contato. E com isto, o que possam declarar de vossas precisões, de vossos órgãos, da proeza da vossa angústia, da proeza da melancolia, da proeza do desespero desta vida, e de tantos credores e tantos devedores, está lá e estará por vós. A proeza disto diz que todos aqueles que estão, incluso que não estão
por hora aqui, mas estão, recepcionarão algo de vossos órgãos, de vossos tecidos, de todo organismo qualquer que seja. Porque todo organismo, a ponta final do organismo, é só uma ponta final. Todos os demais corpos que o sustentam. E na pólice de vossos semelhantes, na pólice que estão próximos a vós nesta vida, requeram o lucro real. Sempre. Como podemos desejar para nossos semelhantes um lucro enganoso e de que ele seja próximo, próspero nele? Podemos intencionar que o lucro real se faça manifestar por eles. Poderão sentir nas palmas uma pequena eletricidade sutil. Significa que há outra palma de mão em vossas mãos. Que bom, quase que pode pegá-las. Assim, é muito veloz aquilo que possam chamar de atendimento, de cirurgia, ela é veloz. Talvez em segundos elas se realizem, porque a velocidade é outra daqueles que realizam. E muitos daqui, muitos que já estiveram aqui, saibam, não é uma vez só. Então saibam também que para muitos, muitas vezes precisarão, outros para poucos, outro uma vez só. E que tem estímulo disto. E haverá um estado de convalescência por 3 dias. De algum modo, muitas vezes teremos dúvidas. E no requinte do próximo, rito de passagem, a consagração, ela vem por natureza. A consagração é algo que passa do limite daquilo que possamos entender ou compreender. A consagração nos atinge. A consagração, como sempre trazemos, igual, num épico moderno, Cristo enunciou o que muitos já haviam enunciado. Mas ele é pródigo dos pródigos, de todos os pródigos. Levantou uma taça com algo dentro. E nessa taça simbolizava o Espírito Santo. E o Espírito Santo em todas as ordens possíveis. E esta consagração sempre é o ápice. E numa iniciação também. No ápice. No ápice, muitas vezes de uma iniciação, derrama-se este líquido no coronário, aqui em cima. E estamos no ápice de uma iniciação. E depois, e depois, e depois. Esta consagração. E este cálice simbolizava. E dizia-se que este cálice só poderia ser encontrado na luz, jamais na escuridão, mesmo que passasse milhares de anos procurando. E ainda ele reina na luz e divide a escuridão da luz. A possibilidade disto. Podem abraçar, deixar as mãos, descansar as mãos. Bem-aventurados todos nós por esta possibilidade simples.
muito simples. E de que a consideração máxima é a revelação. Então, o primeiro cálice da revelação é quando temos uma revelação muito simples. Estou revelado de que tornei disponível recursos e foi tirado dos meus bolsos. Isto é uma revelação. Então, tem muitos níveis de revelação. Esta é a maior possível. Estava desatenta, tropecei e quebrei a perna e tive uma revelação de que estava desatenta. E assim por diante, é muito simples. Então o que trazemos de revelação é simples. Mas daquilo que não queremos, a revelação é complexo, porque não é atinente a nossos interesses. Salve, filhos e filhas!